Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Ouvindo um Bom Livro. O meu nome é Aline e no vídeo de hoje daremos sequência à leitura do livro A Ciência de Ficar Rico, escrito pelo autor Wallace de Walter. Vamos analisar juntos o sétimo, oitavo e o nono capítulo. Tenha uma boa leitura. Vamos começar? Capítulo número 7. Gratidão. O exemplo apresentado no capítulo anterior certamente mostra ao leitor que o primeiro passo para enriquecer consiste em enviar a ideia de nossos desejos para a substância informe. Isso é verdade. E o leitor verá que para fazer isso é necessário ter um relacionamento harmonioso entre a pessoa e a inteligência informe. Garantir esse relacionamento harmonioso é uma questão de importância tão vital e básica que dedicarei algum espaço nesse livro a esses comentários e darei instruções que, se forem seguidas, certamente levarão o leitor a uma união mental com Deus. Todo o processo de ajustamento mental e de reparação pode ser resumido em uma única palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que existe uma substância inteligente, na qual todas as coisas procedem, e em seguida, entende que essa substância lhe dá tudo o que você deseja, e finalmente se relaciona com ela por meio de um sentimento de profunda e verdadeira gratidão. Muitas pessoas que conduzem suas vidas corretamente em todos os outros aspectos continuam pobres por falta da gratidão. Tendo recebido uma dádiva de Deus, cortam os fios que as prendem a Ele, quando deixam de agradecer e reconhecer a graça recebida. É fácil compreender que quanto mais perto estivermos da fonte da riqueza, mais riqueza receberemos. E é fácil compreender também que a alma eternamente grata vive mais perto de Deus do que aquela que jamais se volta a Ele para agradecer e reconhecer os benefícios recebidos. Quanto maior a gratidão que fixamos nossas mentes no Supremo, sempre que algo de bom nos acontece, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas chegarão até nós. Isso acontece simplesmente porque a atitude mental de gratidão aproxima a mente da fonte das dádivas. Se a ideia de que a gratidão faz com que a mente se aproxime com mais harmonia das energias criativas do universo é nova para você, pense nela e verá que é verdadeira. As boas coisas que possuem chegaram até você seguindo a linha de obediência de certas leis. A gratidão levará a sua mente aos caminhos percorridos por essas dádivas, aproximando harmoniosamente do pensamento criativo e evitando que se desvie para o pensamento competitivo. Só a gratidão pode manter os seus olhos na direção do todo, evitando que caia no erro de pensar que o suprimento é limitado, pois fazer isso seria fatal para suas esperanças. Existe uma lei da gratidão que deve ser estritamente observada para você alcançar os resultados que procura. A lei da gratidão é o princípio natural de que a ação e reação são sempre iguais, em direções opostas. O alcance de sua mente em louvor agradecido ao Supremo é a libertação ou uso da força criadora. Não pode deixar de alcançar aquele ao qual é endereçado, e a reação é um movimento instantâneo em sua direção. Aproxima-se de Deus e Ele se aproximará de você. Essa é uma afirmação psicologicamente verdadeira. Se sua gratidão for forte e constante,
A reação da substância informe será forte e contínua. As coisas que você deseja estarão sempre se movimentando em sua direção. Observe a atitude agradecida de Jesus. Como ele sempre dizia: Eu te agradeço, Pai, por teres me ouvido. Não se pode exercer muito poder sem a gratidão, pois é ela que nos mantém ligados ao poder. Porém, o valor da gratidão não se limita a nos trazer mais dádivas no futuro. Sem gratidão, não podemos evitar por muito tempo o descontentamento de ver as coisas como elas são. No momento em que você permite que sua mente pense com descontentamento nas coisas como elas são, você começa a perder o terreno. Você fixa sua atenção no comum, no ordinário, no pobre, no esquálido e no mesquinho. E a sua mente toma a forma dessas coisas. Então, você transmite essas imagens para o informe, e o comum, pobre, o esquálido e o mesquinho virão até você. Permitir que a mente se demore no que é inferior é tornar-se inferior e cercar-se de coisas inferiores. Mas, por outro lado, ao fixar a sua mente no melhor, você estará se colocando no meio do melhor e caminhando para se tornar o melhor. O poder criativo dentro de nós nos faz a imagem daquilo que nos voltamos a nossa atenção. Nós somos a substância pensante, e a substância pensante sempre toma forma daquilo que pensa. A mente agradecida está sempre fixada no melhor, e desse modo tende a se tornar o melhor, toma a forma ou o caráter do melhor e receberá o melhor. A fé também nasce da gratidão. A mente agradecida espera sempre coisas boas e as expectativas transformam-se em fé. A reação da gratidão em nossas mentes produz a fé, e cada onda de agradecimento emitida aumenta essa fé. Quem não é grato não pode conservar a fé viva por muito tempo. E sem essa fé viva, não se pode enriquecer por meio do método criativo, como veremos nos capítulos seguintes. Portanto, é necessário cultivar o hábito de ser grato por todas as coisas boas que recebemos e agradecer continuamente. Uma vez que todas as coisas contribuíram para o seu desenvolvimento, você deve incluí-las em sua gratidão. Não gaste tempo pensando nas falhas ou nos erros dos plutocratas, ou dos magnatas dos trustes, e nem falando sobre eles. A organização do mundo feita por eles criou a sua oportunidade. Tudo o que você consegue é por causa deles. Não se enfureça com os políticos corruptos. Se não fosse pelos políticos, mergulharíamos na anarquia e sua oportunidade seria muito menor. Deus trabalhou durante muito tempo e pacientemente para nos trazer ao ponto que chegamos na indústria e no governo. E ele continua o seu trabalho. Não há a menor dúvida de que ele vai acabar com os plutocratas, magnatas dos trustes, capitães de indústria e políticos, logo que eles não sejam mais necessários. Mas nesse ínterim, não esqueça, eles são todos muito bons. Lembre-se de que estão ajudando a organizar as linhas de transmissão por intermédio, das quais a riqueza chegará até você. E seja grato a todos eles. Com isso, estará restabelecendo um relacionamento harmonioso com o que há de bom em tudo, que por sua vez vai caminhar em sua direção. Capítulo número 8. Pense do modo certo. Voltemos ao capítulo 6 para ler mais uma vez a história do homem que formou uma imagem mental da casa que desejava
e teremos uma boa ideia do passo inicial para enriquecer. Você deve formar uma imagem clara e precisa daquilo que deseja, e não pode transmitir uma ideia a não ser que a tenha na mente. É preciso ter a ideia antes de transmiti-la, e muitas pessoas não conseguem imprimir suas ideias na substância pensante, por se tratar de conceitos nebulosos e vagos das coisas que querem fazer, ter ou ser. Olha, não basta um desejo generalizado de ser rico para ser eficiente, pois todos têm esse desejo. Não basta querer viajar, ver coisas, viver mais e etc. Quando o mundo deseja isso também. Quando você envia um telegrama a um amigo, não remete as letras em ordem alfabética para que ele construa a mensagem. Também não escolhe palavras ao acaso no dicionário. Você envia uma mensagem coerente, uma frase com sentido. Quando você tenta imprimir os seus desejos na substância, lembre-se de que essa impressão deve ser feita por meio de uma declaração coerente. Você deve saber o que quer e ser claro e preciso. Ninguém fica rico ou ativa o poder criativo enviando desejos vagos ou indefinidos. Estude os seus desejos como o homem da história estudou sua casa. Veja exatamente o que quer e crie uma imagem mental clara de como eles devem ser quando se tornarem reais. Essa imagem mental clara deve estar sempre em sua mente, como o porto para o qual te dirige o navio. Está sempre na mente do marinheiro. O seu rosto deve estar voltado para ela o tempo todo. Você não deve perder de vista essa imagem, como o piloto não perde de vista a bússola. Não há necessidade de realizar exercícios de concentração e nem reservar momentos especiais para oração e afirmação. Tampouco fazer silêncio ou realizar truques mágicos de qualquer espécie. Essas coisas são boas, mas você só precisa saber o que quer e querer realmente o bastante para que essa imagem não saia de sua mente. Passe todo o tempo de lazer que se dispõe contemplando a sua imagem. Ninguém precisa de exercícios especiais para se concentrar em algo que realmente deseja. O difícil é nos concentrarmos no que não desejamos de verdade. E a não ser que você deseje realmente ficar rico, de modo que esse desejo tenha força suficiente para se fixar no objetivo, como a agulha da bússola fixa no polo magnético, não valerá a pena tentar seguir as instruções desse livro. Os métodos descritos aqui valem para aqueles cujo desejo de riqueza é bastante forte para superar a preguiça mental e o amor ao conforto, e para fazer com que comecem a trabalhar. Quanto mais clara e definida for a imagem, e quanto mais você pensar nela, vendo-a em todos os seus maravilhosos detalhes, mais forte será o seu desejo. E quanto mais forte for o seu desejo, mais fácil será manter a mente concentrada na imagem do que você deseja. Entretanto, é necessário algo a mais do que ver a imagem com clareza. Se você se limitar só a isso, estará sendo apenas um sonhador e terá pouco ou nenhum poder de realização. Atrás da visão clara deve estar o propósito de realizá-la, de transformá-la em expressão tangível. E atrás desse propósito deve haver uma fé invencível e sólida, a crença de que aquela coisa já lhe pertence, que ela está à mão e que tudo o que você tem a fazer é apossar-se dela. Viva mentalmente em sua nova casa, até ela se tornar forma física à sua volta. No reino da mente, comece a desfrutar de imediato as coisas que deseja. Seja o que for que peçam em suas orações, acredite que serão atendidos e terão tudo. Isso quem disse foi o próprio Jesus.
Veja os objetos que deseja como se estivessem realmente ao seu lado o tempo todo. Veja a si mesmo como proprietário e usuário deles. Imagine-o como vai usá-los quando forem suas possessões reais e tangíveis. Pense demoradamente na imagem mental, até ela se tornar clara e definida. E então, tome a atitude mental de proprietário de tudo o que há nessa imagem. Tome posse de tudo, mentalmente, com a crença firme de que já lhe pertence. Mantenha o pensamento nessa imagem de proprietário e nem por um momento sequer deixe de acreditar que isso é real. Lembre-se do que foi dito no capítulo anterior sobre a gratidão. Seja tão agradecido por essa imagem o tempo todo, quanto espera ser quando ela se tornar realidade. O homem capaz de agradecer a Deus sinceramente pelo que ele tem apenas na imaginação tem uma fé verdadeira. Ele ficará rico, determinará a criação de tudo o que deseja. Você não precisa rezar constantemente para obter o que deseja. Não precisa falar disso com Deus todos os dias. Não façam uso de vãs repetições, como os pagãos. Disse Jesus aos seus discípulos: pois o meu Pai sabe o que vocês precisam antes que lhes digam. A sua tarefa consiste em formular inteligentemente o seu desejo por coisas que ampliem a vida e em organizar esses desejos num todo coerente. Depois de imprimir esse desejo total na substância informe, que tem o poder e a vontade para lhe dar o que você deseja. Você não faz essa impressão repetindo fileiras de palavras, mas mantendo a visão com o propósito inabalável de realizá-la e com a fé sólida e constante de que vai conseguir. A resposta à prece não é dada de acordo com a sua fé enquanto você está falando, mas à medida em que trabalha. Olha, não podemos impressionar a mente de Deus, determinando um dia especial para dizer a Ele o que desejamos e esquecendo dele durante o resto da semana. Não podemos impressioná-lo reservando certas horas para rezar, enquanto afastamos o assunto da oração de nossa mente, até a hora seguinte marcada para a oração. Rezar oralmente é bom e produz os seus efeitos, especialmente sobre quem reza, esclarecendo a sua visão e reforçando a sua fé. Mas não são os pedidos feitos oralmente que nos ajuda a conseguir o que desejamos. Para ficar rico, você não precisa de uma doce hora de oração. Você precisa é de rezar constantemente. E quando digo rezar, eu estou falando em concentrar a sua mente na imagem de seu desejo, com a vontade firme de fazer com que seja criado em forma sólida, e a fé de que está fazendo isso. Acreditem que serão atendidos. Uma vez formada a imagem clara e definida em sua mente, tudo se resume em receber. Quando você a tiver formado, convém fazer uma declaração oral, dirigida ao Supremo, sobre a forma de uma oração reverente. E a partir desse momento, você deverá receber mentalmente tudo o que pediu. Viva na nova casa. Use as roupas finas. Dirija o seu automóvel. Faça a viagem desejada e planeje com confiança outras viagens. Pense nas coisas que pediu e fale delas em termos de propriedade real e atual. Imagine o ambiente e a condição financeira desejados e viva o tempo todo nesse ambiente e nessa condição. Tenha cuidado, porém, de não fazer isso com um mero sonhador, um construtor de castelos de areia. Mantenha a fé de que o imaginário está se realizando e o propósito de realizá-lo. Lembre-se de que a fé e o propósito a serviço da imaginação fazem toda a diferença entre o cientista e o sonhador.
Com esse fato em mente, agora você vai partir para o aprendizado do uso da vontade. Capítulo número 9: Como usar a vontade. Para iniciar o processo científico do enriquecimento, você não deve aplicar a sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de si mesmo. De qualquer modo, você não tem mesmo o direito de fazer isso. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas para que elas façam o que queremos. A coerção mental é tão flagrantemente errada quanto a coerção física. Se a coerção física reduz as pessoas à escravidão, a coerção mental surte o mesmo efeito, diferindo apenas do método. Se tirar alguma coisa de outra pessoa à força é roubo, tirar algo por meio da força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença. Não temos o direito de usar a nossa força de vontade sobre a outra pessoa, e nem para o bem dessa pessoa, pois não sabemos o que é bom para ela. A ciência do enriquecimento não existe aplicação de força de nenhum tipo. Não há nenhuma necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de impor a sua vontade a outras pessoas tende a anular o seu propósito. Você não tem de aplicar a sua força de vontade às coisas para que elas cheguem em suas mãos. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus e seria algo tolo, inútil e irreverente. Não precisamos obrigar Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Não precisamos usar a nossa força de vontade para conquistar uma divindade hostil e nem organizar forças obstinadas e rebeldes para reforçar o nosso pedido. A substância é nossa amiga e ela está mais ansiosa para nos dar o que desejamos do que estamos ansiosos para receber. E para ficar rico, tudo o que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tem de usar a sua vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e a agir corretamente. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que se deseja. E ela deve ser usada para se manter no caminho certo. Use a sua vontade para manter o seu pensamento e dirigir as suas ações do modo certo. Não tente projetar no espaço a sua vontade, seus pensamentos ou a sua mente, e nem atuar sobre coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais em você aí do que em qualquer outro lugar do mundo. Use a sua mente para formar uma imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito. E use a sua vontade para manter a mente trabalhando do modo certo. Quanto mais constantes e contínuos forem a sua fé e o seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, porque a sua vontade fará somente impressões positivas na substância, e você não as neutralizará e nem as apagará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, mantidas com fé e propósito, é apanhada pelo informe e a penetra até enormes distâncias em toda a extensão do universo, sem dúvidas. À medida que essas expressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para a sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são adicionadas para provocar a criação daquilo que você deseja. Toda a força começa a ser aplicada naquela direção. Todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes das pessoas, por toda parte, são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender os seus desejos. E inconscientemente, elas trabalham para você.
Mas você pode verificar tudo isso ao tentar uma impressão negativa na substância informe. A dúvida e a descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você, do mesmo modo que a fé e o propósito dão início a um movimento em sua direção. Por não compreender isso, muita gente que tenta usar a ciência mental para enriquecer fracassa. Todos os instantes que você passa dando atenção a dúvidas e temores, cada hora que você passa cedendo à preocupação, e a cada hora que a sua alma é possuída pela descrença, tudo isso determina uma corrente que se afasta de você, dentro do domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam, e somente neles. Observe como Jesus insistia nessa questão de fé, e agora você sabe o porquê. Uma vez que é tão importante acreditar, você deve guardar os seus pensamentos. E uma vez que suas crenças serão formadas, em grande parte, pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer o domínio sobre a sua atenção. Aqui entra a vontade, pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais deve fixar a sua atenção. Se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança a saúde estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado ou por pensar no pecado. E ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza ou pensando nela. A medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de desgraça e privação. Não fale sobre a pobreza. Não investigue essa temática. Não se preocupe com ela. Não se importe com as suas causas. Elas nada têm a ver com você. O que interessa a você é a cura. Não perca tempo com trabalhos caridosos ou movimentos de caridade. Toda caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar. Eu não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo o que pertence a ela, e tenha sucesso. Fique rico. É a melhor alternativa para você ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico se a encher com imagens de pobreza. Não leia livros e jornais que descrevem em detalhes as desgraças dos favelados, ou os horrores do trabalho das crianças e assim por diante. Não leia nada que ocupe a sua mente com imagens tristes de privação e sofrimento. Você não ajuda os pobres ao saber dessas coisas. E o vasto conhecimento de como eles vivem não concorre para acabar com a pobreza. O que concorre para acabar com a pobreza não é formar imagens de pobreza em sua mente, mas ajudar a construir imagens de riquezas nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres à sua miséria, quando não permite que a sua mente forme imagens dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não com o aumento do número de pessoas ricas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes manda um recado de pão para mantê-los vivos em sua desgraça, ou proporciona a eles alguma distração para que a esqueçam por 1 ou 2 horas. Mas a inspiração faz com que se ergam de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres,
Demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso, ficando rico você mesmo. O único modo capaz de erradicar a pobreza do mundo é fazer com que um número cada vez maior de pobres siga os ensinamentos desse livro. As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação e não pela competição. Todos os homens que enriquecem por meio da competição derrubam atrás de si a escada pela qual subiram, mantendo os outros no chão. Mas todos os homens que enriquecem por meio da criação abrem caminho para milhares de outros e os inspiram a segui-los. Você não está sendo insensível e nem cruel quando se recusa a ter pena da pobreza. Ver a pobreza, ler sobre a pobreza ou ouvir falar sobre a pobreza. Use a força de vontade para manter a sua mente afastada do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você deseja. Bem, meus amigos, termina aqui a leitura do sétimo, oitavo e o nono capítulos do livro A Ciência de Ficar Rico, escrito pelo autor Wallace de Walter. E se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ouvir um bom livro. E se você quiser adquirir essa obra-prima do autor Wallace de Walter, deixarei o link abaixo na descrição desse vídeo. E no mais, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.